cabana no interior, viveu sempre uma vida humilde, com seus irmãos. Não tinha brinquedos como os meninos da cidade, e fazia os seus com madeira e tudo que achava. No caminho, gostava de nadar, por isso vivia sempre no rio, próximo à cachoeira. Seus dias eram de brincar e cuidar da sua irmã mais nova, pois todos seus familiares trabalhavam na lavoura para produzirem seu sustento. Sempre foi uma criança feliz, e cuidava da natureza, não maltratava os animais e gostava de brincar nas matas. Aprendeu cedo a cuidar dos animais machucados, usava as raízes e plantas que sua mãe ensinou para tratá-los. Sua infância terminou aos 12 anos, quando certo dia, adoeceu. Por mais que as rezadoras da região tentaram curá-lo, nada surtiu efeito. Era dia de chuva intensa quando, deitado ainda na cama doente, seu cão lambeu-lhe o rosto. A partir deste momento desencarnou e o tempo começou a melhorar. Na pequena janela do quarto onde jazia, muitos pássaros se amontoavam e em silêncio espiavam seu. Morava em uma cabana no interior, viveu sempre uma vida humilde, com seus irmãos. Não tinha brinquedos como os meninos da cidade, e fazia os seus com madeira e tudo que achava. No caminho, gostava de nadar, por isso vivia sempre no rio, próximo à cachoeira. Seus dias eram de brincar e cuidar da sua irmã mais nova, pois todos seus familiares trabalhavam na lavoura para produzirem seu sustento. Sempre foi uma criança feliz, e cuidava da natureza, não maltratava os animais e gostava de brincar nas matas. Aprendeu cedo a cuidar dos animais machucados, usava as raízes e plantas que sua mãe ensinou para tratá-los. Sua infância terminou aos 12 anos, quando certo dia, adoeceu. Por mais que as rezadoras da região tentaram curá-lo, nada surtiu efeito. Era dia de chuva intensa quando, deitado ainda na cama doente, seu cão lambeu-lhe o rosto. A partir deste momento desencarnou e o tempo começou a melhorar. Na pequena janela do quarto onde jazia, muitos pássaros se amontoavam e em silêncio espiavam seu. Nossa história começa em Sevilha, no ano de 1334, com o nascimento de uma mulher que mudaria completamente os destinos de uma corte europeia. Diamante, a rainha, Maria Padilla, influenciou o rei Dom Pedro I de Castela, 1334-1369, nas mais importantes decisões, além de determinar o modo como governaria e auxiliar na negociação de seu casamento com Branca de Bourbon, visando uma aliança com a França. Também conhecida como Maria de Padilla, a amante do rei de Castela, teve com ele 4 filhos. Contam que estava prestes a dar à luz quando Branca de Bourbon chegou para selar o acordo de casamento. 3 dias depois da cerimônia, o rei desfez a aliança com os franceses, abandonou a esposa e retornou para os braços de sua amada. Dona Maria Padilla e Dom Pedro I de Castela seguiram juntos para Olmedo, onde se casaram secretamente. Viveram com certa tranquilidade até que os adversários políticos do rei descobriram que ele havia se casado e passaram a exercer grande pressão, obrigando-o a retomar a relação com sua primeira esposa. Dom Pedro, no entanto, preferiu manter Branca de Bourbon bem distante e a mandou para outras cidades. Por fim, a legítima esposa foi envenenada e morreu aos 25 anos. Em 1361, a peste bubônica assola o reino e, para desespero de Dom Pedro I de Castela, faz de Maria Padilla uma de suas vítimas. A princípio, a amante do rei é sepultada em Astúdilo, no convento que ela mesma fundou. Leia também,
Mãe Juju, o Estadão e a intolerância religiosa alimentada pela mídia. O grito de Marielle ainda ecoa. Dizem que o rei nunca se conformou com essa morte prematura e 1 ano depois declarou, diante de todos os nobres da corte de Sevilha, que sua única e verdadeira esposa era Maria Padilla. Tanto fez, que o arcebispo de Toledo acabou considerando procedentes as razões que o levaram a abandonar Branca de Bourbon, principalmente pelo conflito com os franceses. A corte também aceitou as declarações do rei. Foi assim que Maria Padilha sagrou-se como a única esposa de Dom Pedro I de Castela, tornando-se a legítima rainha e exercendo seu poder e influência mesmo depois de morta. Seu corpo foi transportado para a Capela dos Reis, na Catedral de Sevilha, e seu túmulo é ainda hoje local de peregrinação. Na mesma Sevilha ergue-se o cenário para Carmen, uma cigana que usa seus dons no canto e na dança para seduzir e enfeitiçar os homens. Conseguiu transformar o honesto Dom José, um decente cabo do exército, numa pessoa desregrada. A linda cigana, que quando passa arrasta todos os olhares, acaba enfeitiçando o famoso toureiro Escamilo, que se apaixona perdidamente por ela. O ciumento Dom José disputa com Escamilo o amor de Carmen. Ao tentar prever o futuro nas cartas, a cigana é avisada sobre um triste presságio, a morte. Enquanto o toureiro é ovacionado pela multidão, Carmen despreza o amor de Dom José e joga violentamente o anel que lhe oferecera. Tomado pela paixão, Dom José desfere o golpe fatal e mata sua amada com uma facada na barriga. Percebendo a loucura que fez, cai de joelhos junto ao corpo da mulher de sua vida e chora. Um dos pontos de Maria Padilha parece lembrar essa história: chorei. Chorei a mulher que tanto amava, eu matei, mas eu chorei. Tanto a ópera de Bizet quanto a história da amante influente do rei de Castela fornecem o arquétipo da mais controvertida entidade dos cultos afro-brasileiros. De acordo com as pesquisas de Reginaldo Prandi, Maria Padilha, talvez a mais popular pombagira, é considerada espírito de uma mulher muito bonita, branca, sedutora, e que em vida teria sido prostituta granfina ou influente cortesã. Marlise Meyer publicou em 1993 o livro Maria Padilha e toda sua quadrilha, contando a história da amante do rei de Castela, seguindo uma pista da historiadora Laura Melo e Souza, 1986. Meyer vasculha o romancero general de romances castelanos anteriores ao siglo XVI, depois documentos da Inquisição, construindo a trajetória de aventuras e feitiçaria de uma tal de Dona Maria.